Então, pessoal, bom dia a todos. Mais uma videoaula de geografia. Vamos estudar na nossa videoaula de hoje uma revisão sobre a comunidade dos Estados Independentes e iniciar os nossos estudos sobre o Oriente Médio. Eu vou projetar aqui para vocês um material que eu preparei. Deixa eu projetar aqui. Ok. Todos estão visualizando o material? Só preciso que um de vocês me confirme que está visualizando. Sim. Ok, obrigado. Então vamos iniciar. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me interromper, tá? Pra gente ter essa dinâmica, para não ficar só eu falando. Trouxe até o meu café aqui para a gente iniciar. Comunidades dos Estados Independentes. Então, esse é o símbolo da comunidade dos Estados Independentes. O que seria essa comunidade de Estados Independentes? É mais um bloco econômico criado no pós-queda da União Soviética, que buscava, né, fazer com que essas antigas províncias e agora países independentes que pertenciam à União Soviética, fazer com que esses países conseguissem se reestruturar, principalmente na questão econômica. Por quê? Antes, esses países eles estavam vinculados à União Soviética, atual Rússia, de caráter econômico planificado. O que seria isso? Uma implantação de um sistema socialista. Não chegou, né? A gente não consegue dizer que chegou a ser um país propriamente comunista, porque muita gente tem essa dúvida, né? Socialismo e comunismo é a mesma coisa? Não exatamente. Socialismo, digamos, que é a implantação de um sistema social e econômico, e o comunismo ele seria o ápice da implantação desse sistema, que é o caso nós temos hoje em Cuba e a Coreia do Norte. E a China, né, que se autoproclama comunista, tá? Voltando ali, quais foram os países que criaram, né, esse bloco econômico? A Ucrânia, que agora não faz mais parte, a Rússia e a Bielorrússia. Então, hoje, o que nós temos? A Rússia e a Bielorrússia, que é Belarus, também é conhecida como Belarus, são duas das três repúblicas mais importantes da extinta União Soviética. Quais eram essas três? Ucrânia, Bielorrússia e, se eu não me engano, Cazaquistão. Vamos seguir aqui. A comunidade dos Estados Independentes reúne aproximadamente 235 milhões de habitantes, ou seja, um pouco mais que o Brasil, ser mais da metade vivendo na parte europeia. Aí a gente já começa a analisar, né? Se essa maior parte vive na parte europeia, nós temos a União Europeia, que é um bloco bem mais interessante do que esse da comunidade dos Estados Independentes. Muitas dessas repúblicas que integram a comunidade dos Estados Independentes se aproximaram e se aproximam até hoje da União Europeia. A gente vai falar depois, vocês viram lá no livro sobre a Ucrânia. Apesar disso, a Rússia tenta manter essa hegemonia, esse poderio, essa influência sobre esse bloco, à custa de algumas tensões, que foi o episódio que a gente verifica até hoje lá na Ucrânia, lá na Crimeia. Então aqui vocês têm a imagem do parlamento, da cúpula da comunidade dos Estados Independentes, dos países membros. Ela é aberta quando ela foi aberta ao comércio para os outros países do mundo, o que aconteceu? Como era um país, né, a União Soviética, tinha esse caráter socialista, não, a questão tecnológica ficou bem ultrapassada. Então, esse bloco já começou na desvantagem por ter a questão tecnológica bem atrasada diante dos outros blocos e outros países do planeta. E essa conversão do que a gente chama de economia planificada, comunista, aliás, socialista, em economia de mercado, em capitalista, trouxe num curto prazo o quê? Desemprego, diminuição da renda das camadas mais desfavorecidas. Então, até hoje, a maior parte desses países membros, eles não são países
digamos, pobres, né? Vamos seguir aqui. A falta de competitividade de investimentos em pesquisa, como eu falei antes, setores da economia, automobilístico, eletrodoméstico, provocou uma estagnação das economias do leste europeu, somando-se a limitada produtividade e a baixa qualidade dos bens de consumo. Resumindo, o que quer dizer? A tecnologia atrasada, né? Eles não tinham, foi um bloco que surgiu como, digamos, uma tentativa de sobrevivência desses novos países que surgiram. Eram países de economia planificada, socialista, numa transição para uma economia de mercado, capitalista. Então, a gente não consegue observar, no caso, auxílio de países capitalistas, como os Estados Unidos, nesse bloco econômico. Porque nós temos ainda a influência da Rússia, até hoje. Então, aqui nós temos uma imagem do Cazaquistão, que é a maior em tamanho das ex-repúblicas soviéticas, em território, né? Tirando a Rússia. Possui grandes reservas de combustíveis fósseis e jazidas de outros minerais e metais. Sem falar da questão agrícola também. Seria, no caso, hoje, 2020, a maior ali, tirando a Rússia, a segunda maior economia desse bloco econômico, que antes era a Ucrânia. Então, falando sobre a Ucrânia, nós temos aqui a chamada Praça da Independência, lá em Kiev, na capital da Ucrânia. Eu quis colocar para vocês uma imagem do antes e depois dos diversos protestos que ocorreram no país, em função da anexação lá da Crimeia com a Rússia. Teve, desde 2009 até hoje, existem grupos separatistas, grupos que não aceitam essa separação de uma parte do território da Ucrânia. Como eu coloquei ali, ela fez parte até maio de 2018, é bem recente a saída da Ucrânia, e ela tem uma relação com a anexação da Crimeia. A Crimeia é basicamente uma península, né, que faz limite com a Rússia, e tem uma importância econômica e histórica muito grande. A Ucrânia está entre os maiores produtores de cereais, trigo e milho do mundo. Agora eu pergunto para vocês, quero ver quem vai saber me responder. A Ucrânia também é conhecida por um outro fato histórico de caráter mundial que aconteceu nesse país. Que fato foi esse? Poderia ter... Não é o de Chernobyl, não é? Isso aí. É na Ucrânia que fica a usina de Chernobyl. Até hoje, num raio de, se eu não me engano, de 200 quilômetros, é inabitável. Tem um estudo que demorará séculos para esse local voltar a ser habitável, né? E hoje a Ucrânia tem, além, né, dessa situação do Chernobyl, ainda tem essa disputa em grupos e questões de terrorismo também, com relação à disputa com a Rússia. Se eu não me engano, esse ano, o ano passado, eles adotaram a lei marcial no país, para vocês terem uma ideia. Vamos corrigir então, né, para a gente não se estender muito. Ali no livro de vocês tem um mapa também lá da videoaula, que eu pedi para vocês, quem tiver mais dúvidas da questão europeia e asiática. Quais países membros da comunidade de Estados independentes estão localizados no continente europeu? Consulte o mapa da Europa político, ou pode ser esse mesmo que tem aqui no exercício. Alguém poderia responder? Alguém tem? Só vou pegar o caderno e já respondo. Então vamos lá. Enquanto isso, vou tomar meu café. Pode observar que, né, a Rússia era um país, a União Soviética foi um país gigantesco. Armênia, Azerbaijão. Que mais? Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia e Rússia.
Vamos ver aqui, então. Belarus ou Bielorrússia, Moldávia, Armênia, Azerbaijão e parte da Rússia. Será que acertou tudo? Sim, e ainda coloquei Isso aí. Moldávia junto. Ah, excelente. Muito bem. Para vocês verem, né, pessoal, tudo que a gente estudou desde o início, a Europa e a Ásia, né, eles não têm uma separação, digamos, física, que nem nós aqui da América com os outros continentes, e ainda tem uma diferença social, étnica, cultural gigantesca. E lembram que são 235 milhões de pessoas que habitam esses países da comunidade dos Estados Independentes. E nós, aqui no Brasil, somos 210 milhões, se eu não me engano. Então, é bem interessante, né? Olha, comparando com a população e território do Brasil. Vamos, então, pessoal, estudarmos o Oriente Médio. É muito interessante, eu gosto muito tem curiosidade, muitos têm curiosidade sobre o Oriente Médio. Por que o Oriente Médio? Alguém sabe me dizer? Por que tem essa nomenclatura? Por que falam Oriente Médio? Alguém sabe me responder? Aí nós temos que ter uma revisão rápida, né, na questão histórica, para vocês verem, né, como é interessante. Esse termo, Oriente Médio, existem outros termos, se eu não me engano, Oriente Próximo, Extremo Oriente, a Insulíndia também chamam. Tem vários termos históricos, né, de origem histórica europeia, que são dados para determinadas regiões, no caso agora da Ásia. Oriente Médio, então, pertence ao continente asiático. Por que tem esse nome de Oriente Médio? Por causa que o continente foi dividido em 3 partes, e esse seria o Oriente Médio, ou em inglês, Middle West. É isso? Na visão europeia, né, o Oriente, como a gente diz, existe o Oriente em relação à Europa, oriental e ocidental. Os europeus, no passado, né, transitavam por esses territórios, né, de um extremo ao outro, no caso aqui, do Ocidente, do extremo Ocidente ao extremo Oriente, eles designavam, digamos, a metade desse caminho. Médio seria o Oriente Médio. Ou seja, onde que fica essa localização? Esse mapa aqui que eu coloquei para vocês, ele tem todas as divisões regionais segundo a ONU. No caso, a ONU ela não dá essa nomenclatura, ela dá uma nomenclatura bem geográfica. A Ásia Ocidental, Oriental, aqui a divisão do continente americano, subdivisões da África e etc. Aqui, ó, em amarelo, nós temos toda essa região. Aqui está descrita como Ásia Ocidental, é o Oriente Médio. É uma região que os europeus, esse termo, os europeus utilizavam para designar a Península Arábica. O que é uma península? Vamos retomar. Alguém sabe responder? O que é uma península? Ninguém sabe. Isso é conteúdo do primeiro ano. Não lembro como é que Primeiro ano vocês vão estudar a geografia básica de novo. É uma formação geológica. Sim, é uma formação geológica. É quando ela tá coberta de água por 3 lados, só que só tem um que liga ao continente. Exatamente, excelente. Acho que a Júlia, eu não estou vendo aqui, eu só estou vendo o PowerPoint. Exatamente, é uma região cercada de água por todos os lados. Não sei se vocês estão observando aqui, eu estou fazendo com o mouse. Com 3 lados, né? E um que liga com o continente. A gente chama essa região de Península Arábica. Então, essa região ela fica a oriente da Europa. Aí, o termo Oriente Médio. Tá? Vamos seguir aqui para a gente não se estender muito. Aqui já tem um mapa mais aproximado para vocês observarem dos países que, não sei se estão todos os países aqui, acho que sim, membros que são, digamos, têm ligação com o Oriente Médio. Turquia, Iraque, Irã, Síria,
Israel, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, o Bahrein, Catar, Omã, o Kuwait, Emirados Árabes. Vocês observaram que tem países europeus, né, e africanos que fazem parte do Oriente Médio. Qual é o país africano que nós temos aqui? Alguém sabe responder? Alguém? Egito? Egito, excelente. Infelizmente, muitas pessoas não fazem essa associação de que o Egito fica na África. Qual a vantagem dessa localização geográfica na Península Arábica, Oriente Médio? Qual que seria a vantagem? Primeiro, a gente faz uma retomada rápida histórica. Todo esse território já foi dominado, como eu falei anteriormente, né, por diversos povos, diversas culturas, que têm, até hoje, influência sobre todos esses países. Temos, primeiramente, ali no registro histórico, o Império Otomano, que dominou não só essa região da Península Arábica, mas como o norte da África, chegando ali até a Ásia. O Império Russo, Império Britânico, também dominou, colonizou alguns desses países. O Império Alemão, Império Francês. Por isso, por exemplo, se eu não me engano, lá no Egito tem locais que fala-se o francês e o britânico e o inglês britânico fluentemente, porque esses territórios foram dominados por esses países que a gente chama imperialistas, né? Que foram imperialistas no passado. Vantagem, então, a questão das rotas de comércio internacional de petróleo. Hoje, né? Se a gente observar aqui no mapa, vocês podem observar, né? Uma península e tem essas ligações. Depois a gente vai ver por mar, por terra e por mar, com o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo ligando com o Oceano Atlântico. Vocês podem observar que o Mar Vermelho, Oceano Índico, aqui nós temos o Mar Mediterrâneo. Vamos seguir. Esse território, como todos vocês já sabem, possui diversas tensões geopolíticas, tensões relacionadas a território, religiosas, geográficas também. Como eu falei, territórios geográficas e políticas. Nós temos o Iraque, né? A questão do Iraque, todo mundo sabe o que aconteceu ali, não sei se vocês lembram. O Irã, que é a antiga Pérsia. A Síria, mais recentemente, vocês lembram que milhões de pessoas, milhões de refugiados fugiram da Síria na questão do terrorismo, que nós vamos estudar na sequência, foram para países europeus. Israel, né, gente, aquela tensão da Palestina, do território da Palestina, que no papel existe e hoje não existe, é bem interessante. Mas vamos dar sequência para as questões físicas do Oriente Médio. Aqui vocês podem observar nesse mapa, lembram que eu sempre falo para vocês, é interessante observar a legenda para poder compreender o mapa, a geografia, isso é bem interessante, bem importante. Questão física, né, desses territórios. Ali num tom mais marrom, vocês podem observar as maiores altitudes, e assim, conforme vai mudando o tom, menores. Temos alguns picos ali, né? Vocês podem observar, com esses nomes diferenciados. O Monte Sinai, que é um dos mais conhecidos, né? Na questão religiosa. Vamos citar de sequência ali. O relevo ele é diversificado, possui planaltos, planícies, montanhas e depressões. Então, com todo esse conjunto de relevo, a gente tem que dizer que ele é diversificado. Não é só uma predominância. Planaltos. Nós temos no norte o Planalto da Anatólia, vocês podem observar aqui, a Península Anatólia, tem mais uma península, onde se localizam as nascentes dos rios Tigre e Eufrates. Vocês devem lembrar, né, em história, vocês já devem ter estudado a importância desses rios. Vocês lembram? A questão da Mesopotâmia? Se não lembram, não se preocupem, história no primeiro ano vocês vão estudar de novo. Isso aí, sobre a Mesopotâmia. Crescente fértil, onde se diz que surgiram as primeiras civilizações, etc. No oeste nós temos o Planalto da Arábia.
Mas vamos seguir aqui. No leste, o Planalto Iraniano. Então, vocês podem ver pelos nomes, né? Já dá para ter uma noção da localização. Planícies. Temos a planície da Mesopotâmia, aqui nessa região. Cadê? Vamos localizar ali. Acharam? Alguém sabe localizar? Onde fica esse local? Aqui, pessoal, ó. Entre os dois rios Tigres e Eufrates. Na história, né, se diz que temos a chamada Crescente Fértil, onde surgiram as primeiras, se não me engano, as primeiras civilizações. Hidrografia. Aí volto a falar sobre os rios Tigre e Eufrates. Vocês podem observar, né, a tal Crescente Fértil se localiza aqui, Mar Cáspio, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, que ele é de grande importância econômica, que é onde se dizem ter as maiores jazidas de petróleo do mundo. Obviamente, né, pelo clima ser desértico e semiárido, nós temos a questão hidráulica, né, hídrica, aliás, fraca. Temos os rios Tigre e Eufrates como os principais e importantes ali. Vocês podem observar que esse pontinho ali, o Mar Morto. Os rios Tigres e Eufrates, eles nascem na Turquia e cortam a Síria e o Iraque, até desaguar lá no Golfo Pérsico. Temos o Rio Jordão, né, na questão histórica, aqui vocês podem observar, né, ele tem uma ligação, não sei, com o Mar Morto. Nasce na Síria, na fronteira entre Israel e a Jordânia. Nessa região, então, os aquíferos e lençóis freáticos são insuficientes para a grande necessidade de água, não só para a sobrevivência, mas para a agricultura e para a indústria. Até tem uma curiosidade interessante, que Israel é um país que trabalha, né, se não me engano, mais desenvolvido tecnologicamente. Eles têm a maior parte da água, né, para consumo humano, vem da onde, vocês sabem? Da dessalinização do mar. Alguém já ouviu falar nisso? Então, em relação ao clima e à vegetação, vocês sabem que o relevo, clima, vegetação, hidrografia, todos estão interligados. Temos aqui no mapa, não sei se vocês estão visualizando pelas cores, verde, onde existem florestas, obviamente, mas no litoral do Mar Cáspio, Mar Negro e Mar Mediterrâneo. Como aqui nós temos as regiões, né, as áreas semidesérticas, pastagens, os arbustos e as florestas, como eu falei antes. Isso tudo está relacionado com o clima, se relaciona, né, com a vegetação. Vocês podem ver nessa região, olha, pessoal, nessa região central aqui da Península Arábica, desértica, né, uma área totalmente desértica. Ou seja, onde vivem a maior parte, onde habita a maior parte das pessoas, onde onde se concentram as maiores populações, na região litorânea, ó, vocês podem observar. Vamos ver aqui. Então, questão diversidade étnica e baixa densidade demográfica. Como eu falei antes, o que é densidade demográfica? Onde se concentra o maior número de pessoas. Temos a maior densidade demográfica nas regiões litorâneas. Aqui não dá para visualizar muito bem o mapa, mas para vocês já devem ter uma ideia, né, pelas cores, as maiores concentrações. Depois vocês podem dar um pause e analisar mais meticulosamente esse mapa. Os países árabes, né, nós temos os chamados países árabes, que seriam aqui essa região. A Arábia Saudita, o Bahrein, não sei se está certa essa escrita do Bahrein, aqui está em inglês, né? Bahrein. Português acho que seria Bahrein, se não me engano. Catar, Emirados Árabes, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, a Síria e o Iêmen. Alguns vocês vão relembrar quando a gente for estudar a questão do terrorismo, né? O Irã, a língua é persa. Antigamente o Irã se chamava Persa, né? Pérsia, se não me engano. Pérsia. Na Turquia, nós temos os turcos, a língua turca.
Os curdos, isso é uma curiosidade bem interessante. Eles não habitam, é um povo sem território. Os curdos, eles habitam uma região entre a Turquia, o Iraque, Síria e o Irã. Até hoje, né, há muitos anos, se tenta criar um país, um estado, chamado Kurdistão, que é esse povo sem território. E esse povo, né, os curdos, eles estão, digamos, em declínio, principalmente pela questão do terrorismo, né, em extermínio desse povo. Vamos seguir aqui. Aqui vocês têm algumas imagens, né, dos postos de petróleo, os famosos carros, né, de marca, famosíssimos, as ilhas artificiais, né, aqueles prédios incríveis que a gente vê lá nesses países árabes. De certa forma, a economia é forte. Imagina, gente, 48%, quase a metade das reservas mundiais de petróleo conhecidas ficam nesse local, no Oriente Médio. Isso acarreta, né, numa elevada renda per capita. O que é uma renda per capita? Espero que vocês lembrem. Concentração de renda pelas famílias influentes, isso é óbvio. Porém, nós temos, né, uma diferenciação socioeconômica, porque existem altos níveis de analfabetismo e mortalidade, com exceção de Israel, que foge da regra. Israel possui um alto índice de desenvolvimento humano. Imagina, gente, 95% da população possui ensino fundamental, que é obrigatório e gratuito até os 18 anos. Não tem como a gente comparar com o Brasil. Primeiro, questão populacional, qualidade do ensino, e temos muita diferença, né, infelizmente. Aqui nós temos a questão agrícola. Olha que interessante isso, gente. São áreas agrícolas nos desertos. Isso é uma tecnologia de última geração, né? O clima desértico dificulta a agropecuária. Então, mesmo assim, o Iraque, a Arábia Saudita, Israel investem na irrigação artificial, que seriam as áreas agrícolas nos desertos. Porque no Iraque nós temos, né, ele é cortado pelos rios Tigre e Eufrates, então isso possibilita alguma produção de cevada, trigo, frutas, cana, beterraba, milho, café e trigo. Bem interessante. A Turquia também tem, né, investimento na agropecuária, e Israel, que é, como eu falei antes, possui áreas agrícolas nos desertos. Israel também possui indústrias com alto valor agregado, a questão da tecnologia de ponta, é bem conhecida pela produção de armas, armamento, software, hardware e instrumentos e aparelhos de última geração voltados para a medicina. Quase no fim, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês um gráfico do Instituto Brasileiro de Petróleo, se eu não me engano. Ele mostra o último relatório que se tem das maiores reservas provadas, quer dizer, que se tem comprovação da sua existência, provadas de petróleo em 2019. Em primeiro lugar, nós temos a Venezuela, pessoal. Imaginem, Venezuela, por essa questão do petróleo, era para ser o país mais desenvolvido da América Latina. Depois dos Estados Unidos, na América inteira, e na América Latina tem um potencial enorme. Segundo lugar, depois temos os países árabes, né, países do Oriente Médio que dominam esse ranking. A Arábia Saudita, o Canadá, que é daqui da América, mas depois volta o Irã, o Iraque, a Rússia também produz, mas depois temos Kuwait, Emirados Árabes, Estados Unidos, Líbano, Nigéria, Cazaquistão, China, o Catar e o Brasil, que está em 15º lugar. Aqui vocês têm um gráfico, ó, pessoal, que tem toda em porcentagem de uma reserva total de 1,733 bilhões de barris. Se eu não me engano, é ao dia. Então, ali eu fiz um resuminho. 46% de toda a reserva mundial de petróleo, imagina, quase a metade de tudo. 822 bilhões e 700 milhões de barris de petróleo produzidos ou a serem produzidos.
Depois eu vou colocar para vocês um exercício na outra aula sobre esse tema, bem interessante. As religiões, o Oriente Médio é o berço, né, das 3 maiores religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. É bem interessante porque essas religiões têm uma conexão, né, tanto histórica como geográfica, foram essenciais para não só para o domínio desses territórios, mas para a expansão, né, para o mundo inteiro. Islamismo. O islamismo, ele nada mais é que um sincretismo entre o judaísmo e o cristianismo. Se vocês forem estudar a fundo a religião islâmica, vocês vão ver que ela tem uma relação com o cristianismo e o judaísmo. No islamismo, nós temos o profeta Maomé, a Bíblia deles, que é o Alcorão, e a cidade importante chamada Meca, que até hoje, né, eu coloquei lá no início dos slides a imagem da peregrinação que milhões de pessoas fazem a Meca. O que nós temos de interessante? Lá não existe o que nós chamamos de Estado laico. O Estado, ele é religioso. A política e a religião é uma coisa só, na maioria desses países do Oriente Médio. Temos a chamada jihad, que é uma palavra que está lá no Alcorão, quer dizer guerra santa, guerra espiritual, uma questão interna. A fundo deveria ser isso. Porém, infelizmente, muitos fundamentalistas islâmicos se apropriaram desse termo para justificar todo o terrorismo, todo o terror que eles praticam nesses países. Aí nós temos uma divisão. Isso é bem interessante, vocês podem questionar depois a prof de ensino religioso. Todas as 3 maiores religiões, né, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, possuem o que eu chamo de ramificações. O cristianismo, nós temos dentro, né, as ramificações. O catolicismo, os evangélicos, temos os luteranos, tudo isso fica dentro do cristianismo. Todas essas pessoas que vão nessas igrejas pertencem a uma religião só, que é a cristã. O judaísmo tem também, só não me recordo o termo, as divisões, as ramificações deles, não consigo me lembrar. E o islamismo também tem. O islamismo, ele tem 2 grandes ramificações, que são os xiitas e os sunitas e xiitas. Tem uma diferença, né? Vamos só rapidamente observar aqui. 90% da população muçulmana, eles também são conhecidos como muçulmanos, são sunitas, que originalmente tinham uma interpretação mais flexível dos textos sagrados, do Alcorão, e a ação política e religiosa mais conciliatória e pragmática. Para os sunitas não é preciso descender de Maomé para ser o califa, né, o substituto do profeta. Aí nós temos o outro problema, que são os xiitas. Para vocês observarem depois, quando a gente estudar o terrorismo. Não é todo muçulmano, vocês podem ver. A maioria desses, digamos, terroristas, né, fundamentalistas islâmicos, são xiitas, que também acabam até entrando em conflito com os sunitas. Os xiitas seguem os princípios mais rígidos do Alcorão, e eles acreditam que só os líderes e descendentes da família, né, que se dizem descendentes de Maomé, e são aprovados por Alá, que é o Deus deles, têm a capacidade de tomar as melhores decisões. Então isso já é um problema, né, para esses povos, essas populações que habitam esses países. Ali vocês podem observar que os confrontos entre sunitas e xiitas começaram em 632 depois de Cristo, com a morte do profeta, seguida da disputa sobre quem sucederia esse profeta. Enquanto na religião cristã, né, nós temos a sucessão dos apóstolos, né, depois de Jesus Cristo. No islamismo, nós temos os sucessores de Maomé. No judaísmo, não me recordo, não tenho sido muito aprofundado disso. Até vou dar uma olhada. O que é califado? Seria o papa, né, deles, o califa. É a forma islâmica de governo. Só que no caso da Igreja Católica, o papa, ele é digamos, o representante, né, o representante de Cristo só na questão religiosa. Já para os islâmicos, os muçulmanos,
califado é uma forma islâmica de governo, foi extinta na década de 20 e representa a unidade política do mundo islâmico. Sobrepõe a ideia de pertencimento nacional e prega o fim de fronteiras. Aí entra a questão do terrorismo islâmico, né? Do que eu chamo fundamentalistas islâmicos. E eles se expandiram, né, no mundo inteiro. Vocês podem observar, depois a gente vai falar muito mais sobre isso, que o terrorismo ele está mais perto do que a gente imagina. Ele já passou das fronteiras dos países árabes, países islâmicos do Oriente Médio, tá? E é isso aí, pessoal. Tchauzinho ali. Peguei do filme do Aladdin, porque é uma dos contos das Mil e Uma Noites originários desses países do Oriente Médio. Ô, professor, Oi. o senhor sabe o que aconteceu no final das Mil e Uma Noites? Não me recordo o que aconteceu. Não, eu não sei. Então vou deixar para vocês darem uma olhada. Tem vários contos, né, das Mil e Uma Noites. Tem Ali Babá e os 40 Ladrões, o Aladdin e assim por diante. É um povo assim riquíssimo, gente, de história. Tem questões tristes, né, a questão do terrorismo, do fanatismo, do fundamentalismo, mas isso existe em todas as religiões. A questão do Chernobyl, né, bem interessante, que a gente já falou. Acho que é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês têm dúvida, agora é hora da gente encerrar. Bem certinho a minha previsão, 45 minutos. Pessoal, espero que tenham gostado. Não sei se eu não falei muito. Eu quis resumir o máximo para vocês, porque é um conteúdo importante para não só na nossa disciplina, mas para vocês entenderem a geopolítica do mundo. Eu vou, para encerrar aqui, mandar para vocês, vou colocar aqui o link, deixa eu deixar ele curto, da chamada. Ok, pessoal? Vou encerrar aqui a gravação.